Quando os europeus chegaram no território que hoje a gente chama de Brasil, encontraram inúmeros povos com costumes semelhantes entre si. Na costa, predominavam os tupis, que falavam línguas aparentadas, que tinham origem da família Tupi-Guarani. A origem desses povos ainda é um tema polêmico. Alguns acreditam que os tupis-guaranis tenham se desenvolvidos na região amazônica e cerca de 1000 anos antes da chegada dos europeus, eles tenham iniciado uma imigração para o centro-sul do nosso continente. Os povos tupis eram excelentes navegadores. Com suas canoas, eles dominavam os cursos dos grandes rios, que serviram de caminhos para ocupações de novas terras no centro e na costa do nosso território. Em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, os tupis guaranis estavam em pleno processo de expansão. Estima-se que naquela época eles viviam no território onde é o Brasil, mais de 1000 povos de diferentes famílias linguísticas que somavam entre 2 a 4 milhões de pessoas. Eram povos nômades ou seminômades que caçavam, pescavam e cultivavam milho, abóbora, algodão, batata doce e principalmente a mandioca, que era o principal alimento deles. Os tupis-guaranis, eles se organizavam nas aldeias com uma população que variava de 500 a 700 habitantes. Nas aldeias, as mulheres cuidavam das plantações, das tarefas ao redor da aldeia e do artesanato. Normalmente os homens confeccionavam as armas e as ferramentas, e eles eram responsáveis pela caça e pela guerra. Em torno da guerra, haviam vários rituais, que um deles foi a antropofagia. Não podemos confundir a antropofagia com canibalismo. Os tupis acreditavam que quando eles comiam a carne dos seus inimigos, eles adquiriam as habilidades deles. Nas aldeias, não tinham um poder estatal, mas eles tinham lideranças e também tinham os pajés, que eram responsáveis pelos rituais e pelas práticas curativas nessas aldeias. O contato com os europeus mudou muito a vida dos indígenas. Embora as primeiras relações foram, digamos que pacíficas, os portugueses estavam interessados em conseguir mão de obra, então eles começaram a escravizar os indígenas. Essa ação dos colonos teve muitos conflitos e foi responsável pela morte de milhares de indígenas. Além das guerras, outra coisa que ajudou a exterminar a parte dessa população foram as doenças, como o sarampo, a varíola, e essas doenças dizimaram grande parte dessa população. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica interferiu muito. A Companhia de Jesus, que eram os primeiros missionários jesuítas, que chegaram no Brasil lá por 1549, eles fizeram as suas aldeias, que foram conhecidas como as missões, e nessas missões eles ensinavam sobre a cultura dos portugueses e a religião. Os portugueses tentaram colocar muito do costume europeu nessa cultura indígena. O esforço de cristianizar os indígenas provocaram uma
destruição enorme dessas sociedades. E muitas dessas culturas acabaram desaparecendo. Atualmente, há cerca de 230 povos no Brasil. E aproximadamente, pelo censo do IBGE, são 800 mil pessoas que estão todos os dias lutando para ter a sua cultura, para sua cultura continuar salva